Não faça isso se você toca violão na igreja. Meu nome é Ezequias e ajudo iniciantes no violão a se tornarem violonistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu propósito, me siga aqui nas minhas redes sociais para você não perder os próximos vídeos. Até porque temos conteúdos diários para te ajudar a se tornar um violonista preparado para tocar na igreja. E o tema da nossa aula de hoje é: não faça isso se você toca violão na igreja. Eu sei que muita gente tem um anseio de aprender a tocar rápido para estar tocando na igreja, mas não sabe exatamente o que isso dá. E tem um ditado que diz que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, inclusive o caminho errado. E muita gente vem errando nessa questão. Eu vou trazer duas delas aqui que são essenciais, que se você está cometendo, para hoje, se você quiser realmente desenvolver no seu violão. E são coisas simples, mas que faz muita diferença. E quando a gente não sabe qual o caminho certo, a gente comete alguns desses erros que acaba impossibilitando da gente avançar e muita gente, infelizmente, acaba desistindo no meio do caminho. Agora, antes de eu estar explicando para vocês o que você não deve fazer se você toca violão na igreja ou se você tem esse objetivo de aprender para estar adorando a Deus e tocando na sua congregação, eu quero pedir o seu super likezão, seu joinha, o seu gostei para que esse conteúdo chegue mais longe e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e venham também se tornar violonistas preparados para tocar na igreja. Não custa nada, então deixa o gostei, seu joinha, o seu like para a gente ajudar muito mais pessoas. E o primeiro grande erro que muita gente comete, você deve parar de fazer isso, primeira coisa, simplesmente entrar na internet e ver tutoriais de como toca um hino específico sem entender o que está acontecendo antes de todas aquelas técnicas. Como assim, professor? Vou dar um exemplo de um hino aqui que é muito lindo, muito bonito e muitas pessoas são iniciantes e querem tocar. Por exemplo, esse hino aqui, da Gabriela Rocha. Aleluia, aleluia. Esse hino aqui parece simples, não parece? Só que eu estou tocando na minha mão direita um dedilhado. Se você não fez um estudo de dedilhado prévio antes, como você vai conseguir executar esse dedilhado? E muita gente fala: professor, eu vou insistir muito e vou estudar demais até ser capaz de executar e tocar esse hino, tá? Mas você está perdendo muito tempo focando em algo que não é essencial. Se você tenta decorar um dedilhado, mas não entende qual o tempo desse dedilhado, qual é a digitação desse dedilhado, se você não tem a consciência de aonde mais você pode aplicar esse mesmo dedilhado, você perde muito tempo e se limita, porque você leva 3 meses, talvez, treinando esse hino, ainda com um som meio ruim, porque você talvez ainda não dominou as pestanas, e aí fazer dedilhado e pestana acaba sendo conjugado duas técnicas que não são tão simples assim. No final das contas, o resultado não é tão bom assim e você tem muito esforço para ter um pequeno resultado. Agora, se você estuda antes, entende essa questão dos dedilhados, quais são os principais dedilhados, eles são referentes a qual ritmo, qual o tempo, qual a execução, você consegue desenvolver muito mais, porque você está estudando de forma consciente. Nesse caso, esse é um dedilhado de 6 tempos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Automaticamente, quando eu aprendo ele, eu não vou simplesmente tocar só nesse hino Aleluia da Gabriela Rocha. Posso tocar e aplicar ele em diversos outros hinos. Quer ver exemplos? Ó, por exemplo, o de cruz se erigiu, é o mesmo dedilhado. Belo dia surgiu. Outro exemplo, eram 100 ovelhas juntas no aprisco, é o mesmo dedilhado. Ou poderia ser: no Jordão eu não passarei só. Outro exemplo, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Percebe que com o mesmo trabalho de eu aprender um dedilhado, quando eu tenho base, quando eu entendo o que eu estou fazendo, eu consigo pegar aquela mesma informação, aquela mesma técnica e transferir para vários outros hinos, então eu consigo desenvolver muito mais. Com um dedilhado eu consigo tocar diversos hinos, mas não é porque eu simplesmente
copiei, eu vi um tutorial na internet de como tocar um hino que tem esse dedilhado, que eu vou ser capaz de transferir esse mesmo dedilhado para outros hinos. E sim, estudando a ferramenta que vem antes do hino, que são os dedilhados, o tempo deles. Isso é um exemplo para vocês entenderem, mas isso acontece com acordes, com ritmos, com tudo que vocês estudam. E às vezes você leva 3 meses para aprender um hino que, se você tivesse investido tempo em aprender do jeito certo, de seguir um método direcionado para tocar na igreja, por exemplo, assim como grande parte dos nossos alunos do Melodias e Riffs, que começam do absoluto zero e com menos de 3 meses já estão sendo capazes de tocar com segurança na igreja, é porque a gente tendo base, você sabe o que você está fazendo e você consegue desenvolver muito mais rápido, com as mesmas ferramentas, mas com conhecimento muito mais avançado. Então a forma que você estuda vai determinar o resultado que você vai ter. E o mesmo jeito que você estuda da forma errada vai te trazer pouco resultado. Se você estuda e entende o que você está fazendo, você consegue o pouco de conhecimento que você tem, você consegue transferir ele para outros hinos e consegue desenvolver muito mais. Agora, não faça isso também se você toca violão na igreja ou se você tem esse desejo de tocar. Se você é iniciante e acha que vai ser capaz de tocar de ouvido, é a mesma coisa que eu acabei de explicar aqui anteriormente. Saiba que você não vai ser capaz, você não deve gastar energia e muito menos tempo tentando aprender a tocar de ouvido agora nesse início. Porque tocar de ouvido é um processo e vai exigir conhecimento musical. Se você é muito iniciante, você não tem bagagem suficiente para ser capaz de tocar de ouvido. Talvez você ainda não conheça as escalas que existem, o ciclo das quintas, o ciclo das quartas, não sabe o que é formação de acordes, o que é uma tríade, o que é uma tétrade, não sabe sobre formação de campo harmônico, que tudo vem antes de você pensar em tocar de ouvido. Tocar de ouvido é uma consequência do seu nível musical. E muita gente, por não entender isso, gasta muita energia em algo que está muito além da capacidade dela e deixa de estudar o que realmente vai te dar bagagem para te levar no estágio, no nível de tocar de ouvido. E muita gente, por não ter esse conhecimento, não saber disso, acaba perdendo muito tempo. E outras acabam se frustrando por achar que não são capazes, mas na verdade é por falta de base que vocês não conseguem chegar nesse nível e muita gente, infelizmente, desistem da música. Então, se você não quer desistir da música e quer realmente tocar com segurança na igreja, saiba que você precisa seguir um método direcionado para o seu objetivo e para o seu propósito. Senão, talvez você nunca vá aprender e você vai ficar culpando e dizendo que é por conta da sua idade, que é porque você não tem dom e no final das contas, tudo se resume ao método que você segue. Tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, que é não faça isso se você toca violão na igreja. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esqueça de compartilhar ele com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar violão para estar tocando na igreja e pega o link rapidinho dessa aula e compartilha com o grupo do WhatsApp da sua igreja. Além de você aprender, você vai estar dando a oportunidade de outros irmãos terem acesso a esse conteúdo e também se tornarem violonistas preparados para tocar na igreja. Então compartilha com eles e nos vemos na próxima aula. Deus abençoe sua vida, fiquem todos na paz. Um abraço, até a próxima, valeu, tchau!